A China está construindo um império no meio do mar. 7 ilhas militares, 3.000 acres de terra artificial. O motivo? Atacar 5 nações ao mesmo tempo. Filipinas, Vietnã, Brunei, Malásia, Indonésia, todos estão na mira dos chineses. E em 2014, a China iniciou sua maior jogada estratégica: converter recifes e corais em fortalezas armadas, dentro do território de outros países. Eles não são apenas piratas, são típicos valentões, denunciam as Filipinas após terem seus navios atacados. Lasers militares, canhões de água, colisões forçadas. A China está testando todos os limites da guerra sem disparar um único tiro. Eles não querem apenas as águas, querem as riquezas naturais e o controle da principal rota entre 2 oceanos. Os especialistas nesse assunto são claros: essas ilhas têm a maior chance de iniciar a Terceira Guerra Mundial. E o pior, a cada dia, a tensão só aumenta. Este vídeo revela o plano completo da China e por que o mundo inteiro está de olho nessa região. O Mar do Sul da China é uma das regiões mais valiosas e disputadas do planeta. Ele movimenta aproximadamente 1/3 do comércio marítimo global. Isso representa mais de 3 trilhões em mercadorias todos os anos. Mas, se este lugar se transformar em uma zona de guerra ou cair sob o controle rígido de uma só nação, os efeitos cascata sobre o comércio global e o fornecimento de energia seriam devastadores. Mas isso é só a ponta do iceberg. Sob essas águas, há uma estimativa de 11 bilhões de barris de petróleo e 190 trilhões de pés cúbicos de gás natural. Para qualquer nação asiática com fome de energia, bem, isso é ouro. E a China sabe disso. Assim como Vietnã, Malásia e Filipinas, que também correm para reivindicar seu pedaço. Além disso, o mar também é um dos ecossistemas mais ricos do planeta, lar de quase 1/3 de toda a vida marinha. E se isso não bastasse como motivo, o Mar do Sul da China conecta o leste asiático ao Oriente Médio e à África. É a principal rodovia entre 2 oceanos, o Índico e o Pacífico. Quem controla essas águas controla o fluxo de combustível, alimentos e suprimentos entre algumas das maiores economias do mundo. E é o controle dessa região que está gerando um enorme problema. E tudo começa com uma lei internacional que, em teoria, todos devem seguir. De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, um país controla 12 milhas náuticas a partir de sua costa. Esse é seu território soberano. Além disso, ele recebe uma zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas. Você pode pescar lá, construir plataformas, perfurar em busca de petróleo, mas não possui o território completamente. Essa é a regra. É assim que países como Vietnã, Malásia, Filipinas e Brunei demarcam legalmente suas reivindicações no Mar do Sul da China. E a China? Bem, eles também assinaram esse acordo. Mas quando se trata desta região, eles preferem jogar com suas próprias regras. E para justificar isso, eles criaram a linha de 9 traços. Essa linha foi originalmente desenhada pelo governo nacionalista da China na década de 1940. Ela basicamente reivindicava quase 90% de todo o Mar do Sul da China como sendo historicamente chinês. Essa linha cortava diretamente as águas do Vietnã, das Filipinas, da Malásia, de Brunei e ia até 1.500 quilômetros ao sul do continente chinês. Só que aqui está o ponto-chave nessa questão. Ninguém aceita essa linha, só a China, nem a ONU, nem os tribunais internacionais, nem os vizinhos da China. Mas isso não impediu que os chineses a imprimissem em passaportes, mapas e documentos oficiais. Em 2016, um tribunal internacional em Haia invalidou essa reivindicação da linha de 9 traços, decidindo que os supostos direitos históricos da China não tinham base legal. Foi uma grande vitória no papel para as Filipinas, que abriu esse caso, e uma repreensão à China. Mas a verdade é que o Partido Comunista Chinês não deu muita bola para isso. Rejeitou completamente a decisão e alertou seus vizinhos
para não insistirem nessa ideia. Para falar bem a verdade, o governo chinês já sabia que isso ia acontecer. Afinal, de acordo com o direito internacional, para reivindicar uma zona econômica exclusiva como essa, você precisa de terra de verdade, não apenas uma linha no mapa. Foi então que, em 2014, a China iniciou uma onda de recuperação de terras. Pegou pequenos recifes e rochas nas ilhas Spratly, alguns apenas um pouco acima da água na maré alta, e começou a empilhar areia e cimento sobre eles para criar ilhas artificiais. Frotas inteiras de dragas sugaram areia do fundo do mar e a bombearam sobre os recifes, matando os corais, mas criando postos militares a partir do nada. No total, a China construiu cerca de 3.200 acres de novas terras em 7 recifes até 2017. A melhor forma de entender isso é eu te mostrar o que realmente os chineses construíram. Veja essas imagens do Recife Fairy Cross. Ele costumava ser um pedaço de terra raso, apenas um anel de coral ligeiramente acima da água. Agora é uma base militar com uma pista de pouso de 3 quilômetros, domos de radar, abrigos de mísseis e alojamentos para quem sabe quantas tropas. A mesma história acontece no Recife Mischief, que, aliás, fica dentro da zona econômica exclusiva das Filipinas. Agora tem portos, quartéis e instalações suficientes para dar apoio para operações militares completas. A China não apenas reivindicou o mar, ela trouxe concreto e pistas de pouso e plantou âncoras de sua marinha bem no meio das águas disputadas. Essas ilhas estão a mais de 700 milhas do continente chinês, mas estão na soleira da porta da costa do Vietnã e das Filipinas. Oficialmente, a China diz que essas são apenas instalações civis, estações meteorológicas, postos de resgate, centros de pesquisa, mas, como você deve imaginar, ninguém acredita nisso. Em 2015, Xi Jinping ficou ao lado de Obama no Jardim das Rosas da Casa Branca e disse: "Não pretendemos militarizar as Spratly." E como você pode ver, essa promessa durou como voo de galinha. Em 1 ou 2 anos, imagens de satélite mostraram sistemas de mísseis superficiais, radares de longo alcance e hangares para caças aparecendo. Em 2018, a vigilância dos Estados Unidos confirmou o que todos já suspeitavam. 3 desses recifes haviam sido totalmente militarizados. Agora, some a isso a presença militar já existente da China nas Ilhas Paracel ao norte, e você tem um triângulo de poder que cobre quase todo o Mar do Sul da China. Por anos, essas ilhas deram uma grande vantagem para os chineses. Elas foram usadas para intimidar vizinhos, afugentar barcos de pesca, bloquear entregas de suprimentos e mostrar força para marinhas rivais. Só que tem uma coisa que eles não calcularam bem: as leis da natureza. Essas ilhas não foram construídas sobre rocha sólida, são apenas pilhas de areia despejadas sobre frágeis recifes de coral. E isso significa que elas se movem, elas racham. Algumas partes já estão afundando. É por isso que as dragas chinesas não saem dali. Elas ainda aparecem de tempos em tempos para consertar coisas ou reconstruir o que está erodindo. Só que agora eles estão ficando desesperados. No ano passado, surgiram relatos de que engenheiros marítimos chineses estão injetando cimento profundamente na base da ilha para evitar que a areia desmorone. E eles não pararam por aí. Imagens de satélite vazadas no final de 2022 mostravam novas formações de terra em recifes desocupados nas Spratlys. Um nome que se destacou foi o Recife Eldad, também chamado de Recife Ando. Um recife que costumava desaparecer na maré alta, de repente tinha pilhas de areia dragada e sinais de atividade humana. Todas as evidências apontavam para a China, mas, é claro, eles negaram e chamaram de notícia falsa. As Filipinas não acreditaram nisso. Seus oficiais disseram estar seriamente preocupados e lançaram uma investigação. O Vietnã não ficou muito atrás. Afinal, onde será que a China quer chegar com isso? 7 postos militares já existem, mas eles podem estar procurando construir mais, preenchendo lacunas na cobertura de radar,
no alcance de mísseis e nas zonas de vigilância. E quer saber por que os chineses estão fazendo isso? A militarização de ilhas é apenas uma maneira de projetar poder. É uma forma de usar o que chamamos de táticas de zona cinzenta. Táticas que ficam abaixo do nível de conflito aberto, mas ainda causam danos. Um bom exemplo disso é a milícia marítima da China. Eles são muitas vezes apelidados de pequenos homens azuis. Tecnicamente são barcos de pesca, mas na realidade não são, porque são patrocinados pelo Estado. Tudo o que fazem é se reunir e permanecer ao redor de recifes disputados por semanas, hasteando bandeiras chinesas, fingindo pescar, mesmo quando dados de satélite mostram que não estão pescando de forma alguma. Eles bloqueiam navios estrangeiros, intimidam barcos menores, acompanham plataformas de petróleo e agem como a primeira linha de presença da China. E como são civis, entre aspas, eles criam uma armadilha. Se a Marinha Filipina atirasse neles, a China poderia caracterizar isso como um ataque não provocado a pescadores inocentes. Um bom exemplo do que está acontecendo é o Recife Whitson. No início de 2021, mais de 200 barcos chineses apareceram dentro da zona exclusiva das Filipinas, todos agrupados, ancorados lado a lado. Eles não se moveram. Quando questionada, a China alegou que estavam apenas se abrigando do mau tempo. Mas imagens de satélite mostravam o contrário: céu limpo, enquanto um enxame de barcos ficava lá parado por semanas. Eventualmente, eles saíram, mas todos na região entenderam a mensagem de que a China pode inundar qualquer recife que desejar, a qualquer momento. E como são apenas barcos de pesca, responder com força se torna muito arriscado. Se você forçar demais, de repente estará em guerra com a China. A mesma coisa aconteceu novamente em 2023. Desta vez no Recife Razu e Escata Shoal, novamente dentro das águas das Filipinas. Dezenas de barcos de pesca chineses apareceram, permaneceram por dias e depois saíram. Mas depois que eles se foram, mergulhadores filipinos desceram para verificar a área. O que encontraram foi chocante: corais esmagados, leitos marinhos raspados e manchas inteiras de vida marinha exterminadas. A guarda costeira filipina disse que parecia que o Recife havia sido explodido ou colhido, talvez para prepará-lo para futuras recuperações de terra ou para extrair corais raros e moluscos. A China, como de costume, negou tudo, mas os padrões continuam se repetindo. Não bastasse tudo isso, há ainda a guarda costeira da China, que a esta altura é basicamente uma marinha disfarçada. Nos últimos anos, eles adicionaram novos navios enormes, alguns do tamanho de destroyers. Em 2021, o governo chinês aprovou uma nova lei dando sinal verde à sua guarda costeira para usar armas em quaisquer águas que a China reivindique. Isso gerou uma enorme tensão na região, porque agora, se a China decidir que você está invadindo, mesmo em águas que não são legalmente delas, eles mesmos se deram a permissão para abrir fogo. E no ritmo em que as coisas estão indo, é apenas uma questão de tempo antes que a China comece a reivindicar toda a Ásia, o Pacífico e, quem sabe, até o seu jardim, seu telefone celular e sabe-se lá o que mais. O que os vídeos nos mostram é justamente isso. A guarda costeira chinesa nunca esteve tão ativa quanto agora. Eles estão bloqueando, atirando ou abalroando outros navios no mar. Tudo indica que é a guarda costeira chinesa que está fazendo todo o trabalho sujo. Depois de saber disso, você pode estar se perguntando: tá, mas como os outros países estão reagindo? E eu já te adianto que o cenário é bem complicado. Cada um dos 5 parece ter sua própria estratégia. Nenhum deles quer guerra, mas nenhum deles está ficando em silêncio também. Assim, potências maiores como os Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia intervêm. Porque, como eu disse anteriormente, o Mar do Sul da China, controlado pela China, não afeta apenas o Sudeste Asiático, afeta todo mundo. As Filipinas têm sido as mais vocais, especialmente após vencer o caso de arbitragem em Raya que citamos anteriormente. Sob o presidente Duterte, o governo filipino tentou apaziguar os ânimos, baixaram o tom
esperando por investimentos chineses e laços mais suaves. Mas a China continuou avançando, assediando pescadores e pulverizando navios da guarda costeira com canhões de água. E com isso, a frustração da população local continuou crescendo. Quando Ferdinand Bongbong Marcos Jr. chegou ao poder, as coisas mudaram. As Filipinas apresentaram dezenas de protestos diplomáticos, documentaram cada movimento chinês e começaram a enviar jornalistas a bordo de barcos de patrulha. E com isso, o incidente do laser e as filmagens de abalroamento vieram à tona. Marcos também fortaleceu a aliança com os Estados Unidos, concedendo acesso a mais 4 bases militares. Algumas dessas bases estão em Palawan e diretamente voltadas para o Mar do Sul da China. Um recado direto para os chineses. Os americanos também não ficaram de braços cruzados. Em 2023, funcionários dos Estados Unidos deixaram bem claro que se a China atacar uma embarcação pública filipina, incluindo a guarda costeira, isso acionaria o Tratado de Defesa Mútua. Após o incidente de abalroamento de outubro, Biden chamou o compromisso dos Estados Unidos com as Filipinas de blindado. Eles até atualizaram sua política para incluir esses ataques de zona cinzenta, como lasers ou canhões de água. Além disso, os exercícios militares conjuntos ficaram maiores. Balikatan 2023 foi um bom exemplo disso, onde foram realizados exercícios de combate real em Luzon. E agora, as Filipinas conduzem patrulhas conjuntas com os Estados Unidos, Japão e Austrália. Até a Marinha Filipina e a Guarda Costeira estão recebendo equipamentos melhores. Então, ironicamente, a pressão da China começou a construir a própria coalizão que eles estavam tentando evitar. Depois há o Vietnã, um país com uma longa e sangrenta história de conflito com a China. Apesar de não ter um tratado de defesa com os Estados Unidos, o Vietnã está expandindo seus laços com Rússia e Índia. Eles atualizaram sua presença nas Spratlys, adicionando cerca de 280 hectares de novas terras aos recifes que já possuem. O Vietnã também implantou sistemas de foguetes móveis ao longo de sua costa, apontados diretamente para as ilhas artificiais da China, caso as coisas esquentem. Malásia, Indonésia e Brunei estão um pouco mais quietos. Todos reagiram à sua maneira através de protestos, patrulhas ou diplomacia silenciosa, mas nenhum deles quer escalar as coisas publicamente. Ainda assim, seu silêncio não deve ser confundido com fraqueza. Cada um traçou sua própria linha e está observando de perto. Já os Estados Unidos, bem, eles não têm nenhuma reivindicação no Mar do Sul da China, mas são o principal elemento de dissuasão contra a China. Eles já deixaram claro inúmeras vezes que a liberdade de navegação na região é um interesse nacional, razão pela qual navios de guerra e aeronaves dos Estados Unidos patrulham regularmente a área para reforçar esse ponto. Eles conduzem o que é chamado de operações de liberdade de navegação, navegando dentro de 12 milhas náuticas de recifes contestados para desafiar as chamadas reivindicações marítimas excessivas da China. Toda vez que um destroyer dos Estados Unidos passa perto do Recife Mischief ou pelas Paracel, o Partido Comunista Chinês fica furioso. Eles chamam isso de ilegal, mas os Estados Unidos sempre respondem da mesma maneira: navegaremos onde quer que a lei internacional nos permita. E esse jogo de gato e rato já levou a algumas situações perigosas. Em 2018, um destroyer chinês cortou a proa do USS Decatur, quase colidindo. Novamente, em junho de 2023, um navio de guerra chinês chegou a menos de 150 jardas do USS Chung-Hun, enquanto este transitava pelo Estreito de Taiwan com uma fragata canadense. Antes disso, os chineses disseram aos americanos pelo rádio para cuidarem de seus próprios assuntos. Mas, nessa história toda, os Estados Unidos não estão sozinhos. O Japão, que depende fortemente das rotas marítimas para importações de combustível, está intensificando o envio de navios para exercícios conjuntos. Eles também doaram barcos de patrulha para as Filipinas e o Vietnã para impulsionar as guardas costeiras deles.
A Austrália também realizou exercícios com os Estados Unidos e as Filipinas. Em 2023, navios de guerra australianos navegaram com embarcações filipinas dentro da zona pertencente às Filipinas e, é claro, foram acompanhados por navios chineses. Naquela ocasião, a mídia chinesa chegou a chamar a Austrália de adversário em potencial. A Índia, embora não seja um jogador direto no Mar do Sul da China, também tem interesse no jogo. Vendeu mísseis BrahMos para as Filipinas, treinou forças navais vietnamitas e, ocasionalmente, envia navios pela área em missões de boa vontade. E a Europa? Bem, eles também não ficaram de fora. O Reino Unido enviou o grupo de porta-aviões HMS Queen Elizabeth pela região em 2021. Até Palau, uma pequena ilha do Pacífico, assinou um acordo permitindo que a Guarda Costeira dos Estados Unidos aplique leis em suas águas, principalmente para impedir a pesca ilegal chinesa. Como dissemos, isso não é apenas uma questão regional, é global. O Mar do Sul da China se tornou uma das regiões mais perigosas do planeta. Por enquanto, essa visão chinesa de enfrentar 5 nações de uma só vez não se transformou ainda em uma guerra aberta. Mas, enquanto a China expande sua influência e patrulha agressivamente essas águas, os vizinhos e potências externas se movem, atentos ao próximo movimento. E você, o que acha dessa situação? Comente abaixo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!